Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui e hoje a gente vai conversar mais uma vez sobre pedagogia EAD versus pedagogia presencial. Qual é o melhor para você? Então, bora lá pro vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre as diferenças básicas da faculdade de pedagogia, tanto EAD quanto da presencial. Muitas vezes algumas pessoas vêm me perguntar e pedir a minha opinião a respeito do qual que é o melhor método, qual que é o melhor ensino que eu devo optar, se é pedagogia EAD ou se é pedagogia presencial, qual é o melhor método que se encaixa na minha realidade. Então, hoje eu resolvi trazer aqui esse vídeo pra gente conversar um pouquinho e debater mais sobre as diferenças do EAD e do presencial. A gente vê ali os prós e os contras, quais são as diferenças mais vistas, né, que a gente pode apontar aqui, quais são as alternativas também que a gente pode seguir. E eu espero que no final desse vídeo você consiga ter aí uma noção básica dos prós e dos contras de cada um desses métodos e desses modos de ensino e possa fazer a melhor escolha para você, para a sua realidade e escolher de uma forma mais objetiva se você vai optar pelo EAD ou pelo presencial. Bom, eu vou começar aqui elencando algumas características da faculdade no ensino EAD, da pedagogia no EAD, e depois a gente vai conversar sobre a pedagogia no presencial. A primeira coisa que a gente pode apontar aqui da faculdade de pedagogia no EAD é o valor. Muitas pessoas optam por fazer a faculdade no ensino à distância por ser algo mais barato, algo mais em conta. Então, se você está procurando alguma coisa ali, alguma forma de economizar, mas quer entrar num curso de graduação, de licenciatura, o ensino à distância pode ser uma ótima opção para você, porque ele dá essa maior flexibilidade. Provavelmente, se você for aí fazer um comparativo da faculdade presencial com a faculdade EAD, o ensino EAD é um pouco mais barato, é um pouco mais em conta. Então, eu acho que esse ponto já foi muito importante da gente trazer logo de cara, porque é sim um ponto que faz com que as pessoas optem ou não por fazer aquele método de ensino, por optar por aquele tipo de curso. Então, a gente já pode falar aqui que a faculdade EAD, ela é sim mais barata do que a presencial. Bom, uma outra coisa é que as pessoas têm muita dúvida e que as pessoas sempre me perguntam ou buscam aí respostas na internet é se o ensino EAD, ele vai te dar o mesmo grau de licenciado que o ensino presencial. E sim, os dois te dão o grau ali de pedagogo, de professor. Você já pode dar aula para crianças, você já pode dar aula ali do ensino básico ali, da educação infantil até o ensino fundamental. Os dois tipos de ensino, tanto presencial quanto o EAD, a nossa formação, o nosso nível ali de licenciado é o mesmo. Então, se essa for a sua dúvida, se esse for o seu medo de às vezes não optar pelo EAD, achando que o presencial vai te dar algum grau, algum nível acadêmico a mais do que a faculdade de distância, os dois ensinos te dão o mesmo título e a mesma graduação. Uma outra coisa que a gente pode falar aqui sobre o ensino do EAD é a organização efetivamente dos seus estudos. Na faculdade à distância, você vai precisar ser uma pessoa muito mais organizada e muito mais regrada nos seus estudos. Então, você vai ter que ali criar uma rotina, você vai ter que ter ali, criar aquilo, você vai ter que fazer com que aquilo vire um hábito na sua vida, né, durante aquele período, durante aqueles anos. E você vai ter que se organizar também para a entrega dos trabalhos, porque na faculdade à distância, geralmente você tem ali um cronograma, né, um calendário de entregas de trabalho, um calendário de provas. Então, você tem que ter uma organização muito restrita ali e muito bem elaborada para que você não perca datas, para que você consiga entregar tudo no prazo certinho. Então, eu acredito que a organização e o empenho da faculdade à distância tenha que ser dobrado, porque você não vai ter ninguém ali no seu pé te cobrando de nada, você vai fazer os seus horários, e que também é um próximo ponto que a gente vai falar aqui. Assim como eu disse, uma outra característica do ensino EAD é o horário flexível. Muitas pessoas optam pelo ensino à distância por ser essa coisa online, né, que eu posso fazer em qualquer lugar que eu estiver, que eu posso fazer em qualquer horário ou no melhor horário para mim. Então, se você está procurando aí essa flexibilidade de horário, se você não quer ali ter esse compromisso de todos os dias na mesma hora, você ter que estar em algum lugar diferente, o ensino EAD é a melhor alternativa, porque você pode ali gerir os seus horários. Mas é como a gente falou anteriormente, você tem que ter uma boa organização e uma boa gestão do seu tempo. E uma dica que eu deixo aqui para vocês é, mesmo que você não queira ali ter um compromisso de estudar na mesma hora ou de ter que sair de casa naquela mesma hora,
mas eu deixo aqui uma dica de você estipular sim um tempo que vai ser mais ou menos igual todos os dias para você estudar e manter ali todas as suas tarefas em dia. O nosso cérebro trabalha muito melhor quando a gente faz as coisas virarem uma rotina. Então, se você estuda ali todos os dias no mesmo horário, vai ser muito mais fácil para você entender, para o seu corpo entender que aquela é a sua rotina do dia. Uma outra questão do ensino à distância é que você precisa ir atrás dos seus contatos. Você precisa fazer contatos com os professores, você precisa fazer contatos com os outros colegas, porque o ensino à distância acaba sendo aquela coisa mais solitária. Então, a sua rede de conexões ali, a sua rede de contatos, é você que vai ter que ter muito mais essa iniciativa e essa proatividade de ir atrás das pessoas e querer conversar e querer conhecer e tirar dúvida com os professores. Então, essa parte de conexões com as outras pessoas, a faculdade EAD vai exigir muito mais de você. Um outro ponto do ensino à distância também, que eu não sei se para muitos é uma coisa boa e para outras pessoas não é uma coisa tão boa, que são as aulas gravadas. Eu sei que tem alguns tipos de faculdades específicas, aí você tem que olhar como é que a faculdade, a sua opção de faculdade funciona, mas eu sei que tem muitas faculdades que tem ali uma vez na semana de aula ao vivo e daí depois todos os outros dias você assiste sempre aulas gravadas. E é basicamente como se fosse você assistir uma videoaula do YouTube, e isso às vezes pode te desanimar um pouco, porque você fica pensando, tipo, aquela coisa tão mecanizada, e o professor tá ali falando numa sequência ali tão organizado, não tem aquela dinamicidade, sabe? Aquela dinâmica da sala de aula, não tem aquela coisa da pergunta e resposta, da partilha com as outras pessoas. Então, essa coisa das aulas gravadas, ou pode ser uma coisa muito boa pra você, ou pode ser uma coisa meio entediante. Muito atrelado àquela coisa das conexões, né, com os professores e tudo, você também vai estar muito refém à disponibilidade dos professores. E geralmente na faculdade EAD você tem ali um dia da semana específico que você pode entrar ali em algum chat ou entrar em contato com os professores para tirar aquelas suas dúvidas da semana. Então isso vai depender muito da faculdade, né? Vai depender muito do modo com que essa faculdade em específico trabalha. Se ela tem ali um dia de tirar dúvidas ou se os professores estão todos os dias em determinados horários disponíveis para conversar com os alunos. Então também isso vai partir muito de você para poder ir atrás e entender e saber como é que funciona. Outro ponto do ensino à distância que a gente pode colocar aqui, se você tá com o seu papelzinho, a sua caneta na mão, anotando aí e fazendo os comparativos dos dois ensinos, uma outra facilidade muito grande que você tem é de não ter que sair de casa. O ensino à distância, ele te possibilita, né, como eu disse, fazer os seus horários, fazer a sua gestão pessoal, então você não tem o compromisso de ter que sair de casa todos os dias. Você pode ali trabalhar home office e já emendar com os seus estudos em casa. A gente sabe que faz parte também o convívio, né, com outras pessoas, mas se você se dá muito bem ali fazendo as suas coisinhas sozinhos e gosta de estar em casa e gosta de ter essa flexibilidade de não ter que se trocar, não ter que tomar banho, não ter que se arrumar para sair de casa e vestir ali talvez um pijama e assistir as suas aulas, a faculdade EAD te dá essa possibilidade. Uma outra questão que eu acredito também que seja uma coisa boa é que as apresentações de trabalho, as provas, as entregas vão ser tudo online. Eu sei também que tem algumas faculdades EAD que, como eu disse, tem ali um dia de aula presencial e que pode ser que você tenha que fazer as suas provas e os seus exames e as suas apresentações de trabalhos neste dia que você terá a sua aula presencial. Então, tudo vai depender da grelha da sua faculdade, da forma com que eles trabalham. Se a sua faculdade for 100% online, você vai ter a facilidade de poder apresentar os trabalhos de forma online, ali no computador, conversando com o professor, e isso faz com que a gente fique muito menos nervoso e a chance da gente errar é um pouquinho menos, porque a gente vai estar num lugar mais confortável para nós e não vai ter aquela pressão de todas as pessoas olhando e encarando a gente. Isso pode ser uma facilidade, mas como eu disse, tudo vai depender da forma com que aquela faculdade trabalha. Bom, um outro ponto muito importante de salientar aqui no ensino à distância é que às vezes algumas pessoas que são mais velhas, né, algumas mães, pais, pessoas que já têm ali uma casa, uma responsabilidade, pessoas que já passaram ali de uns anos, né, de experiência de vida, querem começar a fazer alguma faculdade, seja na pedagogia, seja em outras faculdades,
mas o EAD pode ser que seja um pouco mais custoso para essas pessoas quando eu falo nas questões das tecnologias. Eu sei que tem muitas pessoas hoje em dia que têm muita facilidade com o computador, com as coisas online, que conseguem ali já se encontrar, já sabem ali o caminho das pedras, mas eu sei que tem muitas pessoas que são mais velhas e que têm muitas dificuldades no computador, no manuseio, de entender como é que as coisas funcionam. E na faculdade EAD, como a gente tem essa coisa de ser mais solitário, às vezes para as pessoas que são mais velhas pode ser um empecilho, pode na verdade ser uma dificuldade a mais que você vai encontrar. Então também coloque aí na ponta do lápis se você prefere ter ali uma pessoa que pode te auxiliar já diretamente, que seria um professor, um colega, ou se você vai tentar e vai optar pela faculdade à distância, que eu não acho que seja impossível, você talvez só tenha que levar um tempinho a mais para poder entender como é que as coisas funcionam. E por último, uma coisa que a gente pode citar da faculdade EAD é os estágios curriculares, os estágios obrigatórios. Na faculdade EAD de pedagogia, a gente tem sim todos os estágios obrigatórios. A maior diferença dos estágios obrigatórios do ensino à distância com o ensino presencial é que a carga horária do estágio vai ser menor do que a do ensino presencial. Você vai ter que sim fazer o estágio presencial mesmo estando na faculdade à distância, mas, por exemplo, se você teria que ir ali fazer 5 estágios presenciais no ensino presencial, na faculdade à distância talvez você precise fazer só 2 estágios presenciais. Então, na faculdade à distância, o estágio obrigatório da pedagogia, ele é presencial, mas só que ele é numa carga horária muito mais reduzida. Bom, agora falando sobre o ensino presencial de uma forma mais rápida, para que a gente possa fazer esse comparativo do presencial com o EAD. A primeira coisa que a gente pode citar aqui é que a faculdade presencial vai exigir de você maior constância e maior consistência naquilo que você faz. Todos os dias você vai ter ali aquele compromisso com os seus estudos, aquele compromisso com a faculdade, você vai ter aquele compromisso de locomoção e você vai ter que ter muito mais constância naqueles estudos. Como, por exemplo, vai ter que ter aquele momento de foco na aula, então vai exigir muito mais de você. Um outro ponto do ensino presencial que eu acho que é um ponto muito positivo é que a gente consegue ter uma melhor organização dos nossos estudos. Até para você, ou até para quem for uma pessoa ali não tão organizada, que se perde ali com uma maior facilidade, por a gente estar num contexto de sala de aula, onde o professor está sempre relembrando ali as coisas que tem que ser entregues, ou qual que é a aula daquele dia, ou qual que foi a aula da semana passada, ou qual que vai ser a aula, né, das próximas semanas. A nossa organização no ensino presencial, ela acaba tendo algumas facilidades, porque a gente pode fazer essa maior partilha com as outras pessoas e porque a gente tem ali a presença todos os dias dos nossos professores. Um outro ponto que a gente pode citar aqui da faculdade presencial de pedagogia é que você vai ter ali os seus primeiros contatos com os estudos. Se você ali tem um sonho talvez de dar aulas, ou para todos os pedagogos que vão dar aula e que vão lidar com a sala de aula, seja ela de crianças pequenas ou de crianças grandes, a gente ali dentro da faculdade vai ter os nossos primeiros contatos com esses estudos. Então a gente vai estar ali lidando diretamente com aqueles conflitos, com os conflitos de adultos, a gente vai poder debater, a gente vai poder conversar com as pessoas. Então eu acho que a maior e melhor característica do ensino presencial é essa coisa da presença. A gente está na presença de outras pessoas e poder conversar e debater sobre diversos assuntos que às vezes nem surgiriam no ensino à distância. Como eu disse, tanto no ensino presencial quanto no ensino à distância, a equivalência e o grau ali de licenciado é o mesmo. Então, se você opta por fazer uma faculdade ali presencial dentro da sala de aula, ou se você opta por fazer a faculdade EAD, o seu grau de licenciado e o seu grau de professor pedagogo vai ser o mesmo. Uma outra facilidade da faculdade ali no ensino presencial é que a gente tem o contato direto com os professores. Então, qualquer coisa que aconteça ou qualquer dúvida que você tenha, amanhã você já pode solucionar, amanhã você já pode perguntar, porque o professor já vai estar ali com aquela certa disponibilidade para te ajudar. Um outro ponto que é o que faz também muitas pessoas optarem pelo ensino à distância é que na faculdade ali de pedagogia, que a gente vai todos os dias, a gente tem o compromisso de ir todos os dias. Então, faça chuva, faça sol, você estando doente, você não estando doente, você estando com preguiça, com vontade, sem vontade, você tem que ir todos os dias, porque isso também conta como a sua presença. E a presença também pode ali contar na sua nota, no seu rendimento ali dos estudos. Então,
A faculdade presencial, você vai ter que ter esse compromisso de ir até a faculdade todos os dias. E isso pode ser algo custoso também, porque, não sei você, mas eu, na minha época da faculdade, como eu fiz a faculdade presencial, eu conciliava o trabalho na parte da manhã até a tarde, e depois à noite eu passava a noite lá até umas 10, 11 horas da noite na faculdade. Então o meu dia todo era fora de casa, e isso pode se tornar algo muito mais cansativo. Então, na faculdade presencial, a gente tem esse compromisso de ir na faculdade todos os dias. Bom, como eu disse, com essa coisa de nós irmos todos os dias para aquele lugar, a gente vai ter uma rede de contatos muito maior com as pessoas, tanto com os professores quanto com os nossos colegas. E a gente sabe que a gente pode fazer muitos bons amigos na faculdade, que a gente pode conhecer pessoas que a gente vai levar para a nossa vida, que vão ser nossos colegas de trabalho. Então, essa rede de contatos na faculdade presencial, ela é muito maior e muito mais facilitada. E por último, uma última característica que a gente pode citar aqui, né, pra gente fazer esse comparativo dos dois lados, é que o estágio obrigatório na pedagogia ali na faculdade presencial, ele vai ser 100% presencial. Então, todos os estágios, se você tiver 5 estágios para cumprir, 6 estágios, 4 estágios, eles vão ser todos presenciais. Tanto os de sala de aula, quanto os de gestão, quanto os de avaliação, vão ser todos em escola. Se você quer saber um pouquinho mais sobre os estágios na pedagogia, né, como é que funciona, portfólios e tudo mais, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link do vídeo que eu gravei para vocês falando só sobre o estágio obrigatório. Bom, e essas são as características mais relevantes e as diferenças, as principais diferenças nesses dois tipos de ensino. Eu, particularmente, posso falar para vocês que é uma diferença muito grande entre você optar por estudar ali na sala de aula todos os dias e optar por fazer o seu estudo online. Na minha época da faculdade, quando eu estava no meu último ano de me formar, era no ano de 2020, a gente estava na época, começou, né, ali, deu aquele boom da pandemia. E daí eu fiz 3 anos de faculdade presencial e o último ano da faculdade foi no ensino online. Então eu meio que tive a experiência do EAD e é muito diferente e também, sim, é muito bom. Eu lembro que no começo, porque eu sempre fui mais dessa coisa do contato com as minhas amigas e tudo, eu gostava de estar ali na sala com elas. E daí depois quando a gente foi de repente pro ensino à distância, eu senti muito essa diferença. Eu lembro que eu ficava ali sozinha na sala da minha casa e ficava vendo todo mundo ali pela tela do computador. Mas aí foi passando algumas semanas, alguns meses, e eu comecei a, amar fazer faculdade à distância, porque eu lembro que eu chegava do trabalho e eu já tava super cansada, e eu falava, ainda bem que eu não tenho que sair de casa, sabe? Tipo assim, dava graças a Deus. Então, o ensino à distância tem sim as suas facilidades. Eu, por exemplo, apresentei o meu TCC, o meu trabalho de conclusão do meu curso online, e isso foi uma coisa que me ajudou muito. Eu lembro que, porque eu tenho assim, aquela coisa de que eu me preparei a faculdade toda para apresentar esse trabalho presencial e agora eu vou ter que apresentar online. Mas daí, no final das contas, foi um facilitador na minha vida, porque eu me senti muito mais calma, muito mais relaxada. Eu consegui falar de uma forma mais fluida, mais tranquila, porque eu só olhava para a tela do computador e eu só conseguia ver os meus próprios slides que estava sendo passado para a turma. E eu tenho certeza que a apresentação do TCC presencial, ela é muito mais, tensa, ela é com muito mais pressão. Então, eu posso deixar aqui para vocês que tanto a faculdade presencial tem coisas boas quanto o ensino EAD. E agora tá nas suas mãos escolher a melhor forma para você. Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha te ajudado e que tenha facilitado a sua escolha. Se você tá aí pensando se você escolhe um ou outro, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha conseguido fazer esse comparativo dos prós e dos contras e das características do ensino à distância e do ensino presencial. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário aqui pra mim, se você estuda no presencial, no online, quais são as suas dicas também para as pessoas que estão em dúvida do que escolher ou do que fazer. Comenta aqui pra mim também quais são as coisas boas, de cada um dos ensinos que você consegue ver aí, que você consegue apontar, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar ainda mais. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e um queijo e tchau!